Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Amém. E a sua misericórdia. Na verdade, tem um monte de gente aqui na frente, que não é a primeira vez, a não ser o Noah, mas que me enche de satisfação, orgulho, graça, orgulho santo, que é a minha família inteira. Às vezes compartilho da minha família, às vezes falo dos meus filhos, um em cada canto do mundo. E essa semana eu tenho o privilégio de ter todos aqui. E eu gostaria de chamar todos aqui. Pudessem subir aqui. Por que isso? Porque a igreja na casa do Elton precisa de uma bênção da igreja da família cristã. Eu quero orar por eles e quero que a igreja inteira me abençoe e abençoe a vida deles. Porque para alguns que conhecem a minha vida sabem que ela é um turbilhão. Deus tem derramado graça sobre graça e unido essa família inteira. A Silvia, minha esposa, a pastora Silvia, cuidando do caçulinha. Eu gostaria de chamar um por um dos filhos. A mais velha, a Fernanda, com a filha Olivia e com o Noah, são os dois filhos dela. O Noah é o meu neto mais novo e eu conheci essa semana. A Fernanda, o marido dela, está nos Estados Unidos, não pôde vir, mas ela já trabalhou no Ministério de Cura e Libertação. Não sei se ela vai dar conta de orar por alguns, porque a coisa está complicada. Mas eu queria que vocês orassem por ela, e pelos dois filhos e pelo marido. Eu vou fazer uma oração e eu queria que vocês concordassem. Pai, eu quero, Senhor, neste momento, com satisfação, Pai, da igreja que o Senhor fez da minha casa, Senhor, abençoar a Fernanda, a Olivia, o Noah e o Jason que está longe, Pai. O Senhor tem um chamado ministerial para eles. O Senhor tem dado poder, graça e autoridade no Espírito Santo. Eles têm realmente, Senhor, sido usados por Ti, Senhor. E que o Senhor continue a fazer, Senhor, da Fernanda uma sacerdote na casa dela. Que a palavra do Senhor não seja tirado da boca dela, e que ela possa estar inculcando a Tua palavra sobre a Olivia e sobre o Noah, Pai. A Olivia, Senhor, o nome de Espírito Santo, que é a produção do azeite. Usa essa menina com o poder do Espírito Santo, Pai. E o Noah, que é a palavra de Noé, Pai, um homem que não se desviou nem nas maiores crises da humanidade, Pai. Que o Noah, Pai, seja realmente um homem firme na Tua palavra, que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não importando com o que aconteça. Eu profetizo no nome de Jesus sobre a vida deles, Pai. Abençoa o Jason que está longe trabalhando, que o Senhor possa estar tocando o coração dele nessa hora, com a Tua presença, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Você quer falar alguma coisa? Muito bom dia. É muito bom estar aqui, ver algumas pessoas que eu conheço. Eu quero só dizer que é um privilégio estar aqui. Vocês são muito importantes para minha família, e então vocês são muito importantes para mim também. Que Deus abençoe vocês. Espero que da próxima vez, ano que vem, a gente possa estar aqui a família toda, meu marido também. Deus abençoe. Ela misturou português com inglês, por isso que queria, plagiando o Silvio Santos, minha filha número 2. A Ana e o Rafael já estiveram aqui ministrando, são missionários em Moçambique, cuidam de uma creche, uma base com 200 crianças. O Rafael exerce a função administrativa mais árduo do mundo, porque ele tem que tirar leite de pedra para poder sustentar aquilo, manter aquilo, e a Aninha cuida da Casa Fogo, que é a casa dos bebês. Eles estão lá já há 5 anos e é um ministério muito árduo. Eu gostaria de orar por eles. Pai, obrigado, Senhor, pela abnegação, pela dedicação e pela entrega total da vida deles para Ti, Senhor.
Senhor, eu quero clamar sinais sobrenaturais, para que não haja desânimo, Pai, para que Teu Espírito esteja continuadamente fazendo milagres e milagres, Pai, para que realmente na hora do cansaço, na hora, Senhor, das lutas, na hora das tribulações, eles possam sempre ser alimentados por Ti. E mais, Pai, eu quero Te pedir um milagre especial nesta manhã, Pai. Abre o ventre da Ana, Senhor, libera, Senhor, a vida ali, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa? É uma bênção estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelas orações, pelo apoio. É bom conhecer a família maior que temos em Cristo. Obrigado por tudo. Minha filha número 3, a Renata. Na verdade, a 3 e a 4 são muito parecidas. Elas até já trocaram de papéis, porque são gêmeas. Mas a Renata agora, ela está um pouco diferente. Vocês não vão perceber, mas existe uma vida a mais na minha família. Existe um bebê vindo. A família é pequena? Não, né? Já é grande. E eu creio que é um sinal sobrenatural estarmos todos aqui. E essa vida dos netos, porque isso mostra crescimento e multiplicação. E Deus falou para mim, você vai apresentar a sua família, o seu lar, a sua igreja pessoal, mas é um sinal para a igreja do Senhor, crescimento e multiplicação. E a Renata mora na Índia, o marido dela nesse momento não pode estar aqui, por coincidência do destino, está junto com o marido da Fernanda, em viagem, e deve chegar segunda ou terça-feira. Tá? É o Léo, trabalha na Volvo. E também, como eles estão morando na Índia, ela tem feito alguns trabalhos junto a uma escola de inglês e trabalhos voluntários no hospital, tentando pregar o Evangelho para os indianos. Pai amado, eu te louvo pela vida da Renata e por esta vida que está vindo, Senhor. Sabemos que ela passou, Senhor, pela luta de uma perda, mas o Senhor prometeu que estaria gerando um Salomão, Pai, profético, um novo homem que reinaria sobre a terra, Pai. Por isso nós cremos, Senhor, na Tua profecia, na Tua palavra, na Tua unção, e que esta gravidez é do Senhor, Pai, e que esta vida que está sendo gerada é do Senhor, para reinar e manifestar o Teu reino aqui na terra, Pai. Abençoa a Renata, abençoa o Léo que está longe, da mesma forma toca sobre o coração dele, que ele sinta a Tua presença, que ele sinta o Teu poder, e que eles possam, Senhor, continuar sendo usados ali, Senhor, num lugar tão distante, tão duro, Pai, tão árido, Senhor, tão diferente dos nossos costumes, mas que a Tua graça sobressaia sobremaneira no poder do nome de Jesus. Amém. A número 4, Thaís e o Fábio, os dois são arquitetos, como eu. E eu brincava com ela, graças a Deus ela casou com um campineiro, e ela era a minha aposentadoria. Então que ela não podia morar mais que 30 quilômetros de Campinas. Até aqui o Senhor nos tem abençoado. Pai, eu quero Te louvar pela vida da Thaís e do Fábio, Senhor. Eu creio, Senhor, no Teu chamado, no Teu ministério. Sei que eles são, Senhor, servos Teus, e que o Senhor tem um propósito, Senhor, de presbitério para eles, ó Pai. Unge, Senhor, a vida deles, e que eles cada vez mais sejam enlaçados pelo Teu amor, pela Tua presença, que a casa deles cada vez mais seja inundada em oração, em leitura da Tua palavra, e que, Senhor, eles possam realmente estar escrevendo nas portas, escrevendo, Senhor, em todos os lugares aquilo que é Teu, Senhor, e afasta-os do mal, Pai. Unge-os, Pai, unge-os como profissionais, capacita-os na criatividade e na função, Pai, no poder do nome de Jesus. Quer falar alguma coisa? Não? Tem uns mais tímidos, né? A minha filha número 5, essa todo mundo conhece, mas eu tenho uma boa notícia para dar. Passou dinheiro. A gente ora muito sobre isso, não sei se vocês sabem, mas a gente ora muito, Deus é bom. E ela também se esforçou bastante.
Pai, o Senhor conhece a vida da Marina e sabe, Senhor, que ela tem se dedicado e buscado a Ti, tem se guardado. Usa-a, Pai, como instrumento da Tua graça. Honra, Senhor, a fidelidade dela, a busca dela e capacita para mais e mais, Senhor, poder ser realmente um instrumento Teu, no poder do nome de Jesus. Amém. Não quer falar nada? Não? Agora o varão da casa, o único homem. Ainda bem que tem homem naquela casa. O Mateus todo mundo conhece, queria orar por ele. Senhor, nós apresentamos a Ti o Mateus como um varão santo, ungido, separado por Ti. Obrigado, Senhor, pela dedicação dele, obrigado pelo esforço dele. O Senhor o tem honrado, obrigado por ter passado de ano, Pai. Obrigado, Senhor, pelo elogio dos professores na conduta, na forma gentil que ele falaram obrigado, desculpe. Continue abençoando ele desta forma, Pai. Que ele, cada vez mais ele possa influenciar o meio que ele esteja e não ser influenciado. No poder do nome de Jesus é que eu oro. Amém. E agora a pessoa mais linda do meu time, a Silvia. Assim. Eu vou orar por ela também, eu quero que vocês falem amém também. Porque ela tem sido realmente uma bênção sobre mim. Inclusive ontem teve um curso, anteontem, teve um curso maravilhoso sobre as 5 linguagens do amor. E ela conhece a minha e sabe me agradar. E eu preciso mesmo disso, preciso desse empurrão, né? Pai, obrigado pela vida da Silvia, Senhor. Obrigado pela esposa que Tu me deste. Sabemos, Senhor, que ela foi escolhida por Ti e confirmada nos nossos corações. Por isso, Senhor, eu creio na inteireza do ser, na restauração da nossa casa, que já é um milagre, Pai. Mas o Senhor a usou como instrumento desta obra. Abençoa, Senhor. Abençoa a vida dela. E obrigado, Pai, por tudo que ela tem sido para mim. Em nome de Jesus, irmão. Não? Glória a Deus. Igreja, estende a tua mão e abençoa essa família, essa minha igreja. Obrigado, Jesus, por essa família maravilhosa. Nós somos em 15 pessoas, estamos em 13 aqui hoje. Mas o Senhor é conosco. Meus 6 filhos, como eu sempre falo, agora não são tão estranhos, estão todos aqui. Então, quando eu falar daquela que está nos Estados Unidos, eu estou falando da Fernanda. Quando eu falar daquela que está na Índia, eu estou falando da Renata. Quando eu falar daquela que está na África, eu estou falando da Ana. Amém? Amém. Obrigado. Elas me desafiaram e Deus me deu graça. Falaram que eu ia chorar, não chorei. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Glória a Deus. Há um mês atrás, mais ou menos, o Vianovski esteve ministrando aqui, falando sobre as 3 formas da água, que é gelo, líquido e gasoso. E ele fez uma referência à nossa vida, que às vezes nós estamos endurecidos como gelo, líquidos como água e fluindo como nuvem, gasoso. E o que transforma o gelo em vapor é o calor, e o calor do Espírito Santo. Como gelo, a gente ocupa um espaço limitado e não somos muito fáceis de lidar. Como vapor, a gente tem uma abrangência maior no poder do Espírito Santo e tocamos as vidas. E essa palavra me tocou muito. Ele é cientista e cada um de nós, às vezes, Deus traz revelação em cima da área que atua. Como arquiteto, é interessante que a faculdade de arquitetura, ela procura formar o arquiteto de uma forma artística. Por quê? Porque a matemática, o cálculo, a resistência dos materiais é uma coisa muito técnica. E o arquiteto, ele tem que ter o conhecimento técnico, ele tem que ter essa informação técnica profundamente, mas ele tem que estar revestido de uma sensibilidade artística, porque senão ele não consegue desenvolver a criatividade. Você já, não menosprezando, mas você já ouviram falar assim, isso aqui é a casa do engenheiro? Quando ela é quadradinha. E a Bíblia chama Deus de arquiteto e o diabo também se auto-intitula arquiteto. A gente sabe que só tem um, mas algumas seitas, algumas sociedades secretas gostam de dar o nome de Lúcifer, do grande arquiteto, também.
Mas é interessante porque a arquitetura ela tem essa ambiguidade de conseguir confluir a arte com a matemática. Ela consegue trazer a inspiração com a expiração, o suor com a criação. Não é só trabalho, não é só imaginação, não é só gabinete, não é só rua. É as duas coisas integradas. A criação com a viabilização. Quer dizer, você cria e torna aquilo possível de ser real. Não adianta eu criar linhas que são impossíveis de se fazer. Eu tenho que ter a matemática, eu tenho que ter a lógica, eu tenho que ter o cálculo, eu tenho que ter o raciocínio. Então eu tenho que conseguir ligar as duas coisas. Até curiosamente, numa revista de imóveis, eu tive a graça aqui dos irmãos de fazer uma reportagem dizendo que a arquitetura tem mudado. A arquitetura do Neymar, que hoje se foi, é uma arquitetura onde você desenha um prato para baixo e um prato para cima. Ele é uma arquitetura de duas dimensões. E que a arquitetura moderna, por causa do computador, ela acaba tendo 3 dimensões. Quer dizer, você não consegue mais fazer um traço numa parede e expressar uma obra. Porque se você pegar algumas obras modernas hoje, que nem o Museu Guggenheim, não tem uma parede reta. Então ela só é possível ser feita com o computador, com a maquete eletrônica. O cálculo é quase impossível. Então, coincidência ou não, Neymar se vai, uma nova arquitetura está sendo surgida no mundo natural. Mas a arquitetura também ela mescla a função com a forma. Eu tenho uma forma de construção e tenho uma função dentro dela. A gente brinca que às vezes você vai construir uma casa, você vai colocar os ambientes que a pessoa quer e depois você tem que vestir a noiva. Você tem que pegar aquela construção e fazer dela uma imagem linda. E as pessoas fazem muito bem isso com a moda. Vestem as pessoas salientando o que é bonito e escondendo o que é feio. Por que eu estou falando de arquitetura? Por que eu estou falando disso? Talvez você vai falar, o que tem, o que ele quer dar? Uma aula de história da arte? Mas tem uma razão de ser tudo isso. Dá para pôr o slide para mim? Na verdade, quando a gente fala do Espírito Santo, quando a gente fala de Deus e a gente fala do homem, nós temos coisas assim muito fortes relacionadas à lógica e à emoção, à matemática e à arte, porque o homem é a única criação com mente, e Deus não anula a mente do homem, ao contrário, a mente do homem é parte integrante do processo de Deus, do sobrenatural de Deus. Então, pode deixar a primeira imagem? Volta. Essa é isso. Olha essa imagem. O que eu coloquei aqui? Está um pouco embaçado, mas talvez dê para vocês verem. Isso aqui é uma imagem de uma pintura realista e uma pintura impressionista. O que é o realismo? O realismo no ano de 1700, 1800, século XVIII, XIX, não existia fotografia. Então os pintores realistas, eles eram os próprios fotógrafos. Então você vê muitas pinturas de reis, rainhas, que eles chamavam os pintores e eles reproduziam a natureza ou a imagem exatamente como uma foto. Quanto mais perfeccionista eles fossem, mais realista eles fossem, mais era valorizada a sua arte. No século XIX surge o que a gente chama de impressionismo. Isso aqui é uma obra de Monet. O impressionismo, diferentemente do realismo, ele cria como se fosse uma névoa. Você não tem a imagem precisa, você tem a imagem embaçada. O que acontece aqui? Quando você olha esta pintura, essa daqui você tem uma mensagem, você lê, entende. Essa aqui não. Essa aqui você precisa agregar inter-relação para poder entender a imagem. O que acontece? O seu cérebro, ele tem que complementar o desenho. O desenho por si só ele é embaçado. Então a sua mente, a sua lógica humana,
ela quase que mescla com a pintura para que você possa entender a pintura. E mais surpreendente ainda, e essa é a revolução do impressionismo, você começa a ver na pintura algo que não é só o barquinho, o lago, o sol, mas você começa a ver a mão do artista traçando as pinceladas. Você começa a ver como o cara trabalha. Você passa a ter uma inter-relação com a pintura muito maior do que a informação pronta. Passa mais um, para ter uma... Não sei se vai chegar aí. Olha esse aqui. Esse aqui você imagina fazer um céu vermelho, mas você vê a mão do artista traçando as pinceladas do céu numa imagem de fazenda. Aqui é uma imagem realista, aqui é uma imagem impressionista. O que significa isso? Por que eu estou dando aula de história da arte num culto que você veio ouvir falar sobre Bíblia? Porque a Bíblia tem um versículo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 13. Versículo 9. Isso me chama muita atenção, como Deus opera no sobrenatural e a relação que Deus tem com o homem, a relação que Ele tem com a criação. Às vezes as pessoas muito mais racionais, elas vão no museu de arte e falam: pô, esse negócio é muito chato. Na verdade, é desconhecimento do assunto ou da forma que aquilo foi produzido. À medida que você ganha o conhecimento, você começa a interagir com aquilo. Mas a Bíblia deixa claro que a gente precisa desenvolver essa área, quando em 1 Coríntios 13, 9 diz assim: pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. O que significa isso? O sobrenatural anda junto com o natural. Não sei se vocês já ouviram falar de histórias absurdas, de profetas dando profetadas, e de repente ele está orando por uma mulher e fala assim: eu estou curando a sua próstata. Isso é um absurdo. Não existe isso no reino de Deus. A profecia, em parte profetizamos, em parte eu tenho conhecimento lógico, em parte Deus libera o sobrenatural. Eu vou ter visões, vou ter sonhos, vou ter manifestações, vou ter revelações, mas nunca você vai ver no mover sobrenatural de Deus, o que a gente vê muito em muitas seitas e religiões, as pessoas não lembrarem do que aconteceu. Eu entrei em transe e apaguei. Não acontece isso. Por mais sobrenatural que seja a manifestação do Espírito Santo, a pessoa pode cair, ela pode viajar para o terceiro céu, ela pode ter experiências fantásticas com Deus, mas ela não esquece. Ao contrário, ela lembra detalhes, e Deus fala com ela nesse momento de revelação sobrenatural, e ela mantém sanidade. Ela não fica insana, ela não fica desequilibrada. Ela pode desequilibrar fisicamente, ela pode cair fisicamente, ela pode sentir as pernas saírem do lugar, ela pode até ter visões e ter sentimentos sobrenaturais, ela pode ter experiências que vão marcar a vida dela eternamente, porque todas as vezes que nós temos um encontro pessoal com o Pai, isso muda a nossa vida. Mas muda porque nós lembraremos, viveremos e saberemos da luz que veio. E não, olha, eu não sei nem o que eu estava fazendo. Quando você vê algumas manifestações de alguns centros, algumas coisas esquisitas, que a gente sabe que são possessões, o demônio, ele precisa do seu corpo, ele não precisa de você. E a primeira coisa que ele faz quando ele te usa é te tirar da cena, é te botar de escanteio. Então você vai fazer coisas que você nem imaginava que você faria e nem vai lembrar.
porque você está sendo possesso. E não é isso que Deus faz. Deus age de uma maneira tão maravilhosa que Ele quer que a sua mente e o seu espírito interajam com o autor. Ele quer que você consiga ler as pinceladas do pintor. Ele quer que você complete aquele desenho que ainda está embaçado. Dá para entender o que eu estou falando? Por que eu comecei a falar de história da arte, que não tem nada a ver com a igreja, mas tem tudo a ver? Então, nós ficamos cientes, nós interagimos com os nossos pensamentos. Você olhar Jesus, Jesus era o Filho de Deus. E todas as vezes que Jesus é perguntado, Jesus é questionado, Ele nunca responde com uma resposta definitiva. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer que você pense e conclua por você mesmo. Porque você tem livre-arbítrio e você tem condições de se decidir. Você é a única criatura do mundo, criada, ou do universo, eu creio, que tem mente, que tem raciocínio. Por isso que somos chamados de racionais. E Deus não quer anular a sua mente, ao contrário, Ele quer que ela interaja com Ele. E aí quando as pessoas chegam para Jesus e falam assim: você é o Filho de Deus? Ele poderia dizer: sou. Se você quiser me seguir, vai para o céu. Se não quiser, vai para o inferno, cara. Ele poderia dizer isso, mas Ele não diz. Ele não diz isso. Ele diz assim: o que dizem que eu sou? Por quê? Porque Ele quer que a pessoa não seja vaquinha de presépio. Ele não quer lavagem cerebral. Ele não quer pessoas robóticas. Ele não quer pessoas que sigam cegamente a Ele. Ele quer pessoas que, usando o seu entendimento, usando o seu coração, façam uma decisão convicta de segui-lo. E aí Ele leva a pessoa a pensar. Ele leva a pessoa a usar em parte conhecimento, em parte profecia, em parte natural, em parte sobrenatural. O conhecimento e a fé andam juntos. O conhecimento de Deus e a revelação de Deus andam juntos. O meu corpo e o meu espírito andam juntos. Eu não consigo separá-los. Então eu preciso saber andar junto. Quando os caras apresentaram aquela passagem que fala aqui, o que dizem que eu sou, está em Mateus 16:15. A passagem, aí tem uma outra passagem que tenta apedrejar a adúltera, em João 8:7. Quando os caras vão apedrejar a adúltera, porque a lei diz que aquela que cometer adultério tem que ser apedrejada e morrer, e Jesus, em vez de falar para eles: olha, é melhor não fazer isso não, ele levou as pessoas a tomarem uma decisão da qual Ele mandou que fizessem, mas Ele criou uma pergunta, uma afirmativa, que levou as pessoas a pensar: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Gente, é fantástico. É fantástico. Sabe, é você entrando na pintura. É você entrando nas pinceladas do pintor. É você interagindo com Deus. É você usando a lógica humana e o sobrenatural de Deus, o poder do Espírito Santo. É lindo. É lindo quando você vê uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, quando você vê uma pessoa batizada pelo Espírito Santo, que ela fala em línguas, que vai contra a lógica humana totalmente, mas ela não esquece. Quem é batizado e fala em línguas, volta a falar em línguas, e volta a falar em línguas, e volta a falar em línguas, e não entra em transe. E Deus traz visões, e Deus traz revelações, e Deus traz graça, e Deus traz luz, Deus traz um encontro pessoal, Deus traz maravilhas, e você vai lembrar, e você vai ser transformado, você vai ser tocado, porque você não é simplesmente, como muitas seitas dizem, um cavalo que vai ser usado pelo Satanás. É muito legal. Isso traz muito uma coisa sobrenatural da Bíblia, que está cheia de exemplos, que são revelações. A revelação é como se eu descortinasse
algo oculto. É como se eu abrisse uma cortina para revelar o que tem atrás dela. É como Jesus fez quando ele rasgou o véu e revelou o Pai. Isso é a revelação. E a revelação traz mistérios enormes. À medida que você busca Deus, Deus vai te alimentando com revelações, com coisas que você não via antes. É como, aliás, dizem até que Monet era míope. Mas, se isso for verdade ou não, tem Van Gogh, tem Toulouse-Lautrec, tem um monte de pintores que trabalharam o impressionismo. Mas é como a miopia, você enxerga o passado, e a revelação é o óculos. E aí, tem umas passagens bíblicas muito malucas, lá em Gênesis 30, depois você pode ler em casa, de 25 a 43, Jacó fez um acordo com o sogro dele, Labão, sobre deixar alguma coisa para ele financeira, porque ele trabalhou 7 anos por uma esposa, depois mais 7 pela outra, aí chegou uma hora e falou, pô, eu estou só trabalhando de graça pelas esposas, eu preciso ter algum patrimônio. Aí Labão falou para ele que todas as ovelhas listadas e manchadas seriam dele. E ele faz um negócio muito esquisito para a gente, ele põe umas varas listadas no lago, onde as ovelhas iam procriar. Ele usa uma figura natural para gerar ovelhas listadas e manchadas sobrenaturalmente. É uma revelação. Não dá para entender muito quando você lê aquilo, falando aqui que tem a ovelha ali, olhar uma vara listada e gerar um filho listado ou manchado. Mas é uma figura que Deus está usando na Bíblia para mostrar que às vezes alguns sinais sobrenaturais estão relacionados às formas naturais. Se olhar muito das formas de guerra, muito das formas de atuação, as formas que o Espírito Santo interage, como que Deus quer fazer isso? Ele quer desenvolver em nós a sensibilidade. Ele quer gerar em nós menos lógica e mais sensibilidade. As mulheres já têm uma sensibilidade maior que os homens, por isso que elas mais facilmente conseguem se mover no sobrenatural. E nós homens temos que começar a desenvolver a sensibilidade, porque a sensibilidade nos ajuda a mover no sobrenatural, não anulando a lógica. As mulheres às vezes são muito sensíveis, precisam também usar a mente, precisam usar o entendimento. Passagens bíblicas, tem uma outra também que eu acho incrível, tá? É a história de Gideão, lá em Juízes 7. Ele resolve lutar contra os medianitas, e aí ele chama todo o povo de Israel, de Judá, e aí vem 32 mil soldados, ou 32 mil homens, não soldados. E aí Deus dá uma ordem para ele, fala, manda todos os medrosos e os tímidos irem embora. Medrosos e tímidos. E é interessante que ele não qualificou as pessoas de medrosos e tímidos, elas próprias se qualificaram, e 22 mil foi embora. Esses não servem. Assim como pensa no coração, assim você é. Se você hoje se acha medroso, se acha tímido, começa a pedir para Deus mudar seu coração. Esses não servem. E 22 mil foi embora, 2/3 foram embora. Aí sobrou 10 mil. Aí Gideão já começou a ficar preocupado, porque o inimigo era muito maior. Aí Deus manda eles beber água num lago. E é interessante, vamos ver lá em Juízes 7:6.
Eu peguei os Juízes 7:6. Vamos lá. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Dos 10.000 homens, 9.700 homens se ajoelharam e beberam as águas. E apenas 300 deles levaram a água à mão e beberam. Há muito tempo eu fiquei me perguntando o que significava isso. E graças a Deus, Deus falou comigo quando eu estava estudando a mente humana. Nenhum animal bebe água com a mão. Nenhum animal traz a boca. São homens que usaram a mente. Quando Deus mostra para Gideão que esses 300 iriam ganhar a batalha sozinho, de milhares e milhares, e manda embora 9.700 soldados guerreiros, animais, fortes, corajosos, não tinham medo. 9.700, porque eles eram só fortes. Na hora de usar o intelecto, eles agiram como animais. 300 agiram como homens que pensam. Interessante isso. Interessante, porque depois que eles agem como homens que pensam, eles movem no sobrenatural. Aí Deus dá uma vitória totalmente ilógica ao ser humano. Com cântaro, com tocha, com um negócio completamente fora de lógica. Mas o que ele quer dizer com isso? Que a vitória está na sua integração. Quando você assiste um filme da qual você tem que entrar na imagem, tipo Matrix ou A Origem, que o cara entra no sonho do sonho, não sei se você já assistiu esse tipo de filme, você parece que vira um personagem dentro do filme. E essa pintura, ela foi polêmica na época, mas ela causou grande expectativa e grande relacionamento, porque as pessoas que têm sensibilidade, elas começaram a se identificar, porque você não consegue ver a imagem se você não usar a sua mente para concluir o desenho que está embaçado. Você passa a interagir com a arte. Isso é maravilhoso, isso é de Deus, isso é obra sobrenatural. E é assim que Deus criou o homem e interage com o homem. Nós não fomos feitos robôs, nós não fomos feitos para ser pessoas com obediência cega e nem com desconfiança. Nós fomos feitos para usarmos a nossa inteligência, para usarmos a nossa capacidade com discernimento do Espírito, para mover o sobrenatural e agir de forma racional e agir de forma espiritual, sabendo que nós podemos gerar transformação nesse mundo e não sermos loucos varridos, totalmente esquizofrênicos. Louvado seja Deus por isso. Nós temos que equilibrar mente e coração. Nós temos que equilibrar razão e emoção. Quando você estuda os temperamentos, e graças a Deus nós tivemos um encontro da igreja, da família, em setembro, o preletor falou sobre os temperamentos. Depois a Denise Tibe deu uma aula aqui sobre os temperamentos, e a gente vê como a gente pode transformar os temperamentos. Podemos equilibrar essa questão de razão e emoção. E a gente sabe que algumas coisas, naqueles 4 temperamentos, para quem não lembra, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, eles estão diretamente relacionados a isso. O colérico, que é o temperamento dos líderes, dos juízes, das pessoas com autoridade, dos empresários, ele é o racional extremo. Paulo era colérico. E o oposto ao colérico é o emocional extremo, é o melancólico. É a pessoa que é movida fortemente por emoções. Moisés era assim: ó céus, ó vida. Então, quando a gente fala de equilíbrio, nós temos que, lógico que é difícil você ser colérico e sanguíneo, colérico e melancólico.
Porque um é racional, o outro é emocional. Você tem que atingir o equilíbrio disso. Você tem que atingir a natureza, porque a fórmula da felicidade está no temperamento controlado. A fórmula da felicidade está entre eu não ser racional demais e não ser emocional demais. Aí você pega os outros temperamentos, que é o sanguíneo e o fleumático. O sanguíneo, assim, generalizando de forma muito simples, é o nervosinho, é o irritadinho, é o Pedro. E o fleumático é o calmo demais. É o nego que nada abala. Está tendo terremoto, ele está lá sentado vendo TV ainda. Só vai parar a hora que cair a força. Esse é o fleumático, esse é o Abrão. O Abrão é tão fleumático que ele põe a lenha, ele põe o filho em cima. O Pedro é o colérico, é o sanguíneo, é o nervosinho. Então você tem antagonismo: sanguíneo, fleumático, nervoso e calmo, colérico e melancólico, racional e emocional. O segredo dos 4 temperamentos é eu conseguir equilibrar, eu conseguir ser controlado, não muito nervoso, mas também eu não posso ser calmo demais que vão me achar uma banana. Eu tenho que saber reagir, tenho que saber agir. Então, essa interação das coisas é muito. E aí a gente começa a entender a criação de Deus com a gente, a relação de Deus com a gente. Ele não anula a nossa mente, Ele não anula a nossa sanidade, Ele não anula a nossa lógica, mas Ele interage com ela, Ele age com ela, Ele entra e se mescla conosco, ele se junta conosco. Quando Jesus é chamado de 100% homem e 100% divino, e nós aceitamos Jesus e recebemos o Espírito Santo em nós, eu ousaria dizer que nós nascemos de novo 100% homem, 100%. Porque o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele não poderia exigir de nós sermos semelhantes a Ele, se não fôssemos 100% homem e 100% divino. Nosso DNA é trocado. Deus não nos leva a perder a sanidade. Ao contrário, Ele nos traz sanidade. É gostoso falar, sou louco por Jesus. Mas Ele é o cara que me deixa um louco são. Ele me leva a sanidade. Por isso eu queria te convidar agora a experimentar um pouco dessa nuvem que o Bianovski falou, do Espírito Santo, dessa presença do Espírito Santo em nós, esse mergulho no rio de Deus. Sabe o que acontece? Nós tentamos sempre controlar as nossas emoções. Nós não conseguimos chegar diante de Deus e falar assim: eu me rendo, eu me entrego, eu me solto, eu confio, eu creio em Ti. Jesus, quando andava com as pessoas, ele tem uma passagem num dos livros do Augusto Cury. Ele diz que Jesus estava no meio de uma multidão, e aí as pessoas tudo seguindo ele, e ele para, e elas esperam que ele fale algo sobrenatural, porque eles sabiam que da palavra dele saía a virtude. E aí eles todos param para ouvir Jesus. E aí Jesus, naquele momento que está todo mundo em silêncio absoluto, que vai ouvir ele falar, sabe o que ele fala? Olhai os rios dos céus. Aquieta o coração, se renda ao Senhor, para de se debater, para de lutar com as próprias forças, para de ficar em guerras mentais, para de tentar usar a própria carne, para de ficar se vangloriando, se autoafirmando, se defendendo. Chega, se rende ao Senhor, olha os vídeos do mundo,
Tem uma passagem em Ezequiel 47 que fala do rio de Deus, do trono. E ele fala que as águas, ele anda, sei lá, 1000 povos, eu não lembro agora. E aí as águas davam nos artelhos, nos calcanhares. Você tem controle com as águas no seu calcanhar. Você sabe, a maré não te arrasta. Mas aí ele manda ir mais fundo, até os joelhos. Ainda assim, se a maré for muito forte, você pode balancear, mas você ainda consegue controlar. Depois ele manda ir até os lombos. E por fim ele diz que as águas eram profundas. Eu me entrego ao Senhor, corpo, alma e espírito, porque Ele não vai roubar o meu entendimento. Ao contrário, Ele vai trazer ao meu entendimento sanidade. Ele vai trazer ao meu coração cura. Ele vai trazer a mim, um homem quebrado, inteireza. Vamos ficar de pé.